Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Mas desde já eu quero convidar você a curtir os nossos vídeos, a escrever os seus comentários, aquilo que você está achando dos nossos estudos, se você está acompanhando, se está sendo útil para você os PowerPoints. Tá certo? Coloca aqui embaixo, eu quero ler cada um dos comentários que vocês vão fazer. E também não deixe de compartilhar com outras pessoas, de repente com uma outra igreja batista, algum familiar seu, amigo, irmão em Cristo Jesus, nos ajudando assim a fazer com que esse material alcance ainda mais pessoas e abençoe mais pessoas, tá bom? Bom, hoje será o nosso estudo 32, a força do perdão. E nós vamos trabalhar em cima do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Então, vamos ao texto primeiro. Efésios 4, 31 e 32. A versão que eu estou lendo é Almeida, século 21. Está escrito assim: toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tendes compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Bom, esse texto, Paulo, então, está explicando para nós. A gente vai primeiro, você já conhece aqui o nosso procedimento, primeiro a gente vai sempre explicar o contexto da passagem, para depois a gente entrar especificamente no nosso estudo, tá certo? Então, nesse contexto de Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre como os cristãos devem proceder em Cristo, como eles devem agir, qual deve ser a conduta dos cristãos em Cristo Jesus. E eles devem ser promotores da paz, da união e não o contrário. Então, não deve ter briga, blasfêmias, discórdias, gritarias no meio da igreja. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo e precisamos ser dirigidos pelo seu amor. Quando a igreja age dessa maneira, a igreja então vai acabar, vai eliminar as brigas do meio dela, vai liberar perdão uns para com os outros irmãos, para que a gente possa viver unidos em Cristo Jesus. Então, esse ali é o propósito que a gente está vendo no capítulo 4 de Efésios, tá certo? Entendido isso, eu quero dar um passo além para a gente perceber o conceito de perdão que eu desenvolvi ao longo desse estudo. E aí, depois eu vou explicar melhor para você o porquê fazer isso, tá? Mas veja que aí no contexto eu coloquei um segundo slide para a gente falar sobre o conceito. Então, qual seria o conceito de perdoar? Perdoar é liberar o outro da culpa, dívida ou ofensa. Não se trata de um sentimento. Frisa isso aí na sua revista, isso está bem na introdução, esse conceito aparece lá na introdução na sua revista. Frisa isso, não se trata de um sentimento, mas de uma escolha consciente. É desobrigar o outro de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, deixando assim livre de qualquer necessidade de reparação. Então, veja, perdoar é liberar o outro de culpa. Não é um sentimento, não se trata de um sentimento. Então, eu não preciso estar sentindo para alguma coisa em relação ao meu irmão de positivo, de bom, para que aí eu venha e liberar perdão para ele. O conceito de perdão que a gente vai desenvolver ao longo do texto, a gente vai provar isso, vai justificar isso biblicamente, é que o perdão à luz do Evangelho não se trata apenas de um sentimento, vai além, é uma escolha consciente. Então, eu tomo a decisão de liberar e de isentar aquele outro de qualquer necessidade de reparação, independente do que ele tenha feito comigo. Isso é perdoar. Perdoar é perder. Então, eu admito a dívida ali e libero aquela pessoa da necessidade de reparar aquela dívida. Tem um erro aí, sei que você deve ter visto, eu peço perdão, são várias revisões, mas ainda assim, às vezes, alguma coisa acaba passando aí desapercebida, Eu falo assim, perdoar é uma palavra de apenas 5 letras, mas na verdade são 6 letras,
mas que pode transformar a vida de uma pessoa. Mas acredito que você deu para você entender aí a ideia e aproveitar bem, né? O conceito em si. Então, vamos passar agora para a grande ideia do estudo. Ao longo do estudo, qual é o porto para onde a gente deseja chegar com essa embarcação? Não existe saúde em um relacionamento se não houver perdão. Não existe relacionamento saudável sem perdão. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos também em Cristo convocados a perdoar aqueles que nos feriram. Então veja, assim como nós fomos perdoados, nós em Cristo, porque vivemos agora em Cristo, devemos perdoar também aqueles que nos feriram. Note, irmão, que todas as vezes que nós estamos falando de mandamentos recíprocos, mandamentos de mutualidade, mandamentos aonde você ora, nesse caso aqui, o perdoar uns aos outros. Então, ora eu perdoo você e ora você precisa me perdoar. Haverá momentos onde eu posso falar alguma coisa, posso fazer alguma coisa que vem entristecer você, e aí você vai precisar liberar perdão para mim, e pode haver momentos onde você vai fazer alguma coisa que vem entristecer meu coração, e por isso eu vou precisar liberar perdão para você. Essa é a ideia que o texto retrata quando ele fala perdoando uns aos outros. Então há uma ideia aqui de reciprocidade, de mutualidade, tá certo? Todos os mandamentos, quando nós falamos de mutualidade, nós estamos falando das ferramentas para construir relacionamento saudável na igreja. Então, por isso, essa lição é tão importante, uma vez que nós temos o objetivo de construir relacionamentos saudáveis na igreja, precisamos entender que parte disso está em que entendamos que, se eu fui perdoado em Cristo, preciso agora perdoar o meu irmão. Bom, vamos desenvolver essa ideia, vamos à estrutura agora. Observa comigo como está então dividida a estrutura desse estudo. Nós temos a primeira parte, perdoar é um mandamento. Perdoar é um mandamento. A segunda parte, a reciprocidade do perdão. Então veja, reciprocidade, ora eu perdoo, ora sou perdoado. E por último, o perdão traz cura e liberdade. O perdão traz cura e liberdade. Então, assim ficou dividido a estrutura para a gente alcançar essa grande ideia. E agora eu vou analisar com vocês cada uma das partes dessa estrutura. Vamos à primeira parte. Perdoar é um mandamento. E aí tem um resumo da ideia desse parágrafo, né? desse subtítulo. Então, lá na lição, você vai ter o primeiro subtítulo, perdoar é um mandamento, e qual é a grande ideia daquele tópico? Perdoar é um mandamento de Deus. Veja que tem bem pequenininho aí o número 1, tá? Depois eu vou explicar isso, mas tem bem pequenininho aí, depois de Deus, o número 1. Nos torna parecidos com Cristo, número 2, e nos liberta de vivermos tomado pelo ódio, pelo desejo de vingança. E está aí o número 3. Então, eu quero explicar aqui para você por que eu fiz isso, por que eu dividi isso para você. Quando você estiver analisando junto com a sua igreja esse tópico especificamente, esse subtítulo especificamente, você vai ver que a construção de cada um dos parágrafos foi para consolidar essa ideia. Tá certo? Então, quando a gente vai elaborar um texto, você tem ali a proposta inicial, né, aonde você quer chegar. E isso aparece já no início desse subtítulo. Ao longo do texto, cada um dos parágrafos foi usado para argumentar a favor de uma ideia, que colabora para a gente chegar lá no nosso porto. Lembra disso que eu expliquei? Vou explicar de novo para se você não pegou em alguma das outras aulas. Eu quero chegar, a grande ideia é onde eu quero chegar. Só que para eu chegar até esse porto, imaginando que a igreja seja uma grande embarcação, eu não consigo ir numa viagem só. Então eu vou parando em outros portos até chegar lá. Tá certo? Esses outros portos são os subtítulos da lição. E nesse subtítulo, o que eu estou mostrando para você é que nesse subtítulo eu ainda dividi mais ainda.
Ainda fiz uma outra divisão, para mostrar 3 ideias muito importantes sobre o perdão e que as pessoas precisam entender. Então, estou fazendo toda essa explicação para você não deixar de transmitir isso para a sua igreja. Por que isso é tão importante? Bom, porque perdoar é um mandamento. Se é um mandamento, eu preciso obedecer, não cabe discussão. Concorda comigo? Se a palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos perdoar uns aos outros, isso aqui já me bastaria. Se eu sou um servo de Jesus, se eu sou um discípulo, e o discípulo é aquele que aprende a disciplina do seu Senhor, e Jesus perdoou as pessoas e nos ordenou que nós devemos perdoar uns aos outros, isso me basta. Certo? Mas há aqueles que ainda relutam, e aí você vai avançando na argumentação para convencer essa pessoa, porque ela está ali relutante. Não, mas eu não concordo muito bem com isso não, pastor. Então, calma, vamos por partes. Você já entendeu o que é um mandamento? Se é um mandamento, o bom discípulo vai obedecer. Mas aí você relutou, ok, eu entendo a sua dificuldade. Perdoar nos torna parecidos com Cristo. Você sabe lá que em Romanos, capítulo 8, versículo 29, o Espírito Santo está agindo em nós para nos transformar conforme a imagem de Jesus, certo? E Jesus, lá na cruz, por isso que aparece essa imagem aí para você, porque você vai lembrar que quando Jesus estava lá na cruz, ele disse o que a respeito dos seus acusadores? Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, veja, o nosso Senhor, quando estava sendo crucificado e morto ali, atacado pelas pessoas, ainda assim, naquela posição, ele foi capaz de liberar perdão para as pessoas que estavam colocando ele ali. Então, se o Espírito Santo está agindo em mim e agindo em você para nos tornar parecidos com Jesus, nós vamos então também aprender a liberar perdão para as pessoas que nos ofendem, que nos ferem. Vamos isentar eles de culpa, de qualquer necessidade de reparação, certo? Aí vem o terceiro argumento, que aparece no terceiro parágrafo, quando vai dizer o quê? Em terceiro lugar, precisamos perdoar, porque o perdão é libertador. E em relação a esse argumento, eu vou deixar para a gente discutir isso melhor lá no terceiro tópico dessa lição, tá bom? Onde a gente trabalhou mais detidamente essa parte. Então, vamos avançar agora para a aplicação à sua vida. Tem uma pergunta que aparece em todas as lições, você já deve ter percebido isso. Até essa lição, eu ainda não tinha feito menção à aplicação para a sua vida, e eu vou explicar por quê, mas nessa lição eu vou aproveitar para usar a aplicação para a sua vida, para justamente explicar a você e te mostrar como é que você pode usar isso com a sua igreja, tá bom? Primeiro, eu não tenho utilizado, por quê? Eu entendo você como professor, e eu entendo que você chega na igreja, começa a escola já com menos 5 minutos, às vezes menos 10 minutos, né? Deveria começar 1h, o pessoal chega um pouquinho atrasado, você já perde um pouquinho do tempo no início, às vezes perde um pouquinho do tempo no final, porque o culto da manhã já vai começar, e fica às vezes difícil aproveitar todo o tempo, o intervalo que você tem para poder dar uma boa lição. E aí vem um segundo momento, que é o quê? Deixar as pessoas participando do estudo, fazer com que elas possam interagir com você, perguntar, questionar, fazer comentários, fazer alguma espécie de intervenção, dependendo do tamanho da sua turma. Se todo mundo for falar, aí que você não vai ter tempo mesmo de terminar essa lição em um único dia, não é assim? Eu entendo, eu sei como é, eu também passo por isso. Então, a aplicação para a sua vida, eu trouxe essa especificamente para te mostrar 2 coisas. A primeira, muitas vezes na aplicação para a sua vida, nas lições em que eu escrevi, você vai ver a captura de algum conceito que foi utilizado. Você vai ver eu pegando um conceito que eu já usei, resgatando esse conceito para reafirmar na cabeça do estudante. Então, vamos ler. Diz assim, perdoar é um mandamento de Deus. Você já me ouviu dizer isso. Nos torna parecidos com Cristo. Você também já me ouviu dizer isso. E nos liberta de vivermos tomados pelo ódio, rancor, mágoa e desejo de vingança. Veja, eu estou resgatando os argumentos que eu usei anteriormente e estou reafirmando eles.
A repetição é que vai fazer com que esses argumentos fiquem fixos na cabeça do estudante. E depois eu faço uma pergunta que provoca reflexão. E aí tá, que outras razões, além dessas, você acrescentaria como justificativas para perdoar aqueles que lhe ofenderam? Quais as outras razões você usaria? Agora imagina comigo, você está lá na sua igreja, você está dando esse estudo e você acabou de abrir agora. Quais outras razões, irmãos? Nossa, você já não vai terminar essa aula hoje, com toda certeza. Ou eles não vão querer comentar, vão ficar tímidos por causa do assunto, de repente o assunto é delicado, eles não queiram se expor. Então, por que eu coloquei aí bem grande como usar? Faça menção às perguntas de aplicação e, nesse momento, aproveite para enfatizar o fato de que os seus alunos precisam estudar as lições durante a semana. Que essa é uma pergunta que ele deveria responder ou ter respondido durante a semana. Assim, ele vai chegar no dia da lição, no domingo, já tendo lido. E toda vez que você for passar pela aplicação, você reforça essa ideia. Irmãos, vocês responderam essa pergunta? Alguém aí respondeu? Muitos vão se retrair ali porque não estudaram durante a semana. E aí, nesse momento, você aproveita. Olha, irmãos, eu vou ler aqui com vocês, mas a gente não tem tempo para que cada um comente, senão essa aula não vai terminar. Agora, eu preciso que vocês leiam e tentem responder essas perguntas. É importante que vocês tentem responder essas perguntas em casa. Aí você consegue resgatar a ideia de que o aluno tem que estudar em casa, tá certo? Só para fazer essa observação aí contigo, eu espero que tenha sido de algum proveito. Nas próximas lições eu não vou falar da aplicação à sua vida, a não ser que seja um caso muito específico, aí de repente a gente usa aqui de novo, tá? Então vamos avançar. A reciprocidade do perdão é o ponto 2 da estrutura. Devemos perdoar nossos irmãos da mesma maneira que fomos perdoados por Deus. E o texto aqui é o texto de Mateus, capítulo 18, dos versos 23 ao 35, que fala do credor incompassivo. Assim como o servo tinha uma dívida com o rei, e o rei liberou aquele servo da dívida, ele não fez o mesmo com seu conservo. E ali Jesus usa essa parábola para explicar para os seus ouvintes que assim como Deus nos perdoou e nos perdoa por conta dos nossos pecados, assim também nós devemos perdoar a dívida dos nossos irmãos. A ideia da parábola é que o servo que foi perdoado pelo rei, ele tinha uma dívida impagável, ele jamais conseguiria pagar aquela dívida. E aí ele foi perdoado por essa dívida. Então, que direitos ele teria agora para não perdoar a dívida do seu conservo? E é a mesma ideia que deve ser absorvida por nós como crentes em Cristo Jesus. Se eu, pelos meus pecados, reconheço que sou pecador e reconheço que a dívida pelos meus pecados, pelos os crimes que eu cometi diante de Deus eram imperdoáveis e mesmo assim Ele me perdoou, que direitos eu tenho agora de reivindicar em cima do meu irmão que só por algum acidente pisou no meu pé, digamos assim? Tá certo? Então eu preciso compreender isso. Fui perdoado por Deus? Eu entendo isso? Entendo. Então, se eu entendo o tamanho do perdão que recebi de Deus, eu não posso me negar a perdoar o meu irmão porque ele me ofendeu, ou ele falou alguma coisa que eu não gostei, ou ele tomou uma atitude que me desagradou. Eu não tenho esse direito. Então, daí essa reciprocidade. Eu não posso me negar a oferecer perdão, uma vez que eu recebi perdão. Então, precisa haver na igreja essa reciprocidade do perdão. Em terceiro, na estrutura, a gente fala de quanto o perdão liberta, traz cura. Enquanto não perdoamos aqueles que nos machucaram, vivemos tomados pelo ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança. E o exemplo aqui é um exemplo muito bonito que vale a pena você, como professor, durante a semana se aprofundar ali, estudar de Gênesis 42 ao 45, do relato de José com seus irmãos, de como José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José sofreu por causa da atitude dos seus irmãos, mas ainda assim, José foi capaz de oferecer perdão para os seus irmãos, foi capaz de oferecer misericórdia para os seus irmãos.
E mais, José, nesse sentido, ele é um exemplo para nós maravilhoso. Por quê? Porque ele não só perdoa os irmãos, como ele consegue enxergar um propósito de Deus. Ele diz para os irmãos que foi a mão do Senhor que fez aquilo tudo, que estava agindo naquela circunstância para o bem deles. Então, olha que coisa maravilhosa. José foi capaz não apenas de oferecer perdão, isentar os irmãos da dívida, mas de enxergar a boa mão do Senhor agindo em todas as circunstâncias da sua vida, mesmo as circunstâncias que lhe desagradaram. Então, a exemplo de José, perceba como o perdão pode trazer cura, pode trazer restauração, pode trazer um novo significado para situações que te machucaram lá no passado. De repente, você está carregando essas situações até hoje com você e essas situações te machucam também. Talvez seja o momento de revisitar esses momentos e enxergar esses momentos na perspectiva do céu, na perspectiva de Deus, de enxergar para aquilo que te feriu lá atrás e ver que até nisso Deus tinha um propósito para formar o homem de Deus que você é, a mulher de Deus que você é, para cumprir algo na sua vida. Então, Deus é bom, Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. José conseguiu enxergar isso, e quando você enxerga isso e libera o outro da dívida, isso traz cura. Veja que eu não estou falando da pessoa que ofendeu você te pedir perdão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da decisão consciente. Lembra que eu falei? Não é um sentimento, mas é uma decisão consciente, uma atitude consciente. E você toma essa decisão consciente, libera o outro da dívida, e isso traz paz, isso traz cura para você. Então não é só um ato de amor para com o outro, é um ato de amor para com você mesmo, quando você libera o outro dessa culpa. Tá certo? Considerações finais. É irrefutável, portanto, que o perdão não pode ser apenas um discurso de palavras vazias, mas a expressão de uma atitude sincera. Uma atitude sincera. Aquele que compreende o perdão que recebeu do Senhor, agora deve fazer o mesmo para com os outros, a exemplo de Jesus. Só assim seremos capazes de desenvolver relacionamentos saudáveis e viver em paz. Então, veja, para a gente poder viver em paz na igreja, sem aquilo que Paulo fala aqui de brigas, amargura, cólera, ira, gritaria, ressentimento, desejo de vingança, a gente precisa aprender. Fomos chamados para viver como Jesus, e como Jesus devemos liberar perdão uns para com os outros, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa viver bem conosco mesmo. Como eu falei, é um mandamento. É um mandamento que te torna mais parecido com o Mestre. É um mandamento que te torna mais parecido com o Mestre, e isso vai te trazer cura. Amém? Então, que Deus te abençoe. Espero que esse estudo tenha te ajudado. Espero que seja de grande serventia para a sua igreja. Não deixe de pegar os PowerPoints aqui embaixo na descrição, e eu te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.